Estamos aqui dando início ao podcast A Mesa Cura. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, principalmente assim para mim, olha, de verdade assim, eu tô com meu coração de verdade, Deus conhece e Ele sabe o quanto eu estou assim jubilosa mesmo em receber a pastora Vanusa aqui, Vanusa Alves Carneiro, né? Eu não vou falar a esposa de quem é, porque eu quero que a pastora fale, porque quando o Senhor trouxe ao meu coração, né, a minha memória, assim, a pastora, eu não tive dúvida que era para trazer. E eu louvo a Deus pela vida da pastora, é um prazer imenso realmente estar aqui, porque eu sei que eu tenho, a pastora vai me ensinar muito, com certeza, vou sair daqui edificada e eu sei que muitas vidas também serão edificadas. Amém. Então quero assim que a pastora se apresente e depois conte a sua história para nós. Amém. Sua caminhada com Deus. Amém. Meu nome é Vanusa, sou esposa do pastor Cid, né? E estamos aqui no Japão há 27 anos, né? E tem sido uma caminhada com muitas bênçãos da parte do Senhor, muitas respostas de oração e sempre confirmando aquilo que Deus tinha para fazer em nossas vidas e ainda tem, né? Para mim é uma honra, agradeço esse convite, né? Para mim também foi uma alegria rever a irmã, ver que a irmã está firme, servindo ao Senhor, Glória a Deus. né? E querendo fazer mais para Deus, né? Isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito, né? Porque a presença de Deus vem a cada dia renovar, né? Os nossos corações e nos levar na conquista de mais para Deus. E assim é a nossa vida, né? O que nós precisamos fazer mais para Deus, porque Ele fez tanto pela gente, né? Ele nos salvou, nos libertou, né? E estou aqui para contar a minha história. Amém. Fica na liberdade do Espírito Amém. Santo. Desde o começo? Sim, desde o Então, começo. a minha salvação, ela começou, né? Aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade, né? Era muito novinha ainda, mas no meu coração já havia, né? Uma necessidade de perdão. Eu não era uma jovem assim que fazia muitas coisas, né? Erradas, vamos se dizer. Né? Meus pais eram desviados da igreja, então de certa forma eles criaram a gente dentro de um padrão de cuidado, de ensinamentos, né? Embora eles já estivessem afastados do Senhor, né? Meu pai se afastou da igreja quando no ano que eu nasci, eu cheguei a ser apresentada na igreja, porém meu pai se desviou. Né? Só que quando eu estava até a história do meu pai é muito bonita, porque meu pai, ele era filho de crentes, né? Mas só que ele sempre foi um jovem muito rebelde, né? Ele brigava muito, muito encrenqueiro. E até que aconteceu um acidente e ele aceitou a Jesus, né? Ele e minha mãe. Mas só que com o tempo ele ficou triste, né? Foi bem no ano em que eu nasci, né? Ele se afastou da igreja. Chegaram a me apresentar, né? Mas eles afastaram da igreja por causa de algum motivo, não sei qual, né? Mas éramos uma família de 11 filhos, meu pai e minha mãe. E quando eu estava com 13 anos de idade, meu pai, ele ficou terrivelmente endemoniado dentro de casa. Ele ficou terrivelmente endemoniado, ele começou a quebrar tudo, né? E ninguém conseguia acalmar ele. Chamaram, lá no Brasil tem isso, né? Camisa de força, né? Sim, que tem sim. pessoal de lugares assim que tratam com pessoas que têm problema mental. Vieram camisa de força, bombeiro. Ninguém conseguiu segurar meu pai. Tava possesso mesmo, né? Então, naquele dia, minha mãe desesperada, sem saber o que fazer, né? Embora tivesse cristãos ali ao redor, ninguém apareceu para enfrentar aquele demônio, né? Mas aí, do lado de casa, tinha um senhor que ele era feiticeiro. E ele chegou e falou para minha mãe, eu posso mandar esse bicho embora. E ele sentou do lado do meu pai, né, e tentou conversar com meu pai, e falou, chama outra pessoa, que começou a fazer uma cantoria lá pro meu pai, e meu pai acalmou, e esse homem, né, falou, o demônio antes de sair assim, né, do meu pai, ele coxou algo no ouvido desse homem.
E esse homem depois falou para minha mãe que esse demônio ia voltar dentro de 1 ano e ia matar todo mundo em casa. Então imagina a minha mãe ficou desesperada, 11 filhos, né? E nesse meio tempo, Deus é tão maravilhoso que nesse meio tempo, né? Minha mãe já estava afastada. Foi no ano que eu nasci que eles se desviaram. Eu estava com 13 anos quando aconteceu essa possessão na vida do meu pai. Eu estava com 13 anos. Então fazia 13 anos que eles estavam afastados do Senhor. E na época que eles estavam servindo ao Senhor, havia uma outra família também que congregava, mas que foi embora para Sorocaba, outro estado, né? Nós morávamos em São Paulo, em São Vicente, em outra cidade. Acho que Sorocaba fica em São Paulo também, né? Não sei. Sorocaba? Bom, Para mim. enfim, Bom, também não sou muito boa nessas coisas. Aí nesse meio tempo que a minha mãe tá lá desesperada, né? Tipo, Deus, o que eu vou fazer dentro de 1 ano? Esse demônio vai voltar e vai matar todo mundo. Deus falou com essa senhora lá em Sorocaba. Nós morávamos em São Vicente. Meu Deus, que tremendo. Isso aconteceu num final de semana. No outro final de semana, nós não sabíamos, né? Mas no outro final de semana, nós estávamos em casa. E minha mãe naquela tensão toda, aquele medo, nós todos muito amedrontados com o que havia acontecido com meu pai. Minha mãe ouve alguém bater a porta, Dona Luzia, Dona Luzia. E minha mãe foi atender, era essa senhora, Dona Maria. E a minha mãe ficou assustada. Maria, o que você está fazendo aqui? Né? Ela também era uma senhora, mãe de 11 filhos também. Né? E a minha mãe ficou admirada. Que a senhora está fazendo aqui, Dona Maria? E aí a Dona Maria falou para ela, olha, Luzia, eu estava em casa essa semana e Deus falou comigo. Vá até a casa do seu Pedro e da Dona Luzia, que tem uma obra para realizar lá. Oh, meu Deus. Ai, que... Então, nesse dia, ela foi, levou a minha mãe para a igreja, sabe? Nesse dia, minha mãe se reconciliou com o Senhor e mais 3 irmãs minhas. Porém, meu pai ainda, ele estava... com o coração bem irado, revoltado com a igreja, com Deus, né? Nós não podíamos falar de Jesus dentro de casa. Se a gente falasse de Jesus, alguma coisa de Deus, era como se meu pai começasse a querer ficar endemoniado de novo, então a gente evitava, né? E a gente ficou nessa luta durante 5 anos. Durante 5 anos, né? A gente tinha que revezar, porque ele também não gostava de ficar sozinho em casa, porque ele sentia medo de ficar só. Né, para ver como que é terrível quando a pessoa fica oprimida por demônios, né? Então ele tinha medo de ficar em casa. Então nós revezávamos. Uma vez minha mãe ficava em casa, a gente ia para o culto. Às vezes a gente ficava em casa, alguma de nós, né? Ficávamos em casa e minha mãe ia para o culto. Então foi assim durante 5 anos de luta, né? Orando sempre para que Deus salvasse a vida do meu pai, né? Meu pai já não estava muito bem de saúde, embora ele fosse novo ainda, devia ter uns 50 anos, Nossa. Né? Eu acho que uns 52, 53 por aí. Novo mesmo. Muito novo. E aí nesse período que a gente ficou orando, ele começou a adoecer, e minha mãe faltava nos cultos para ficar com ele, e ele falava, velha, você não vai pro culto? Ele começava a falar para minha mãe ir pro culto, e falava, e pede oração por mim. Pede oração por mim. E minha mãe assim fazia, né? A gente sempre perseverando. Tinha vezes assim que a luta se levantava tanto dentro de casa, que minha mãe falava, ai, tô cansada de orar. Sabe quando a pessoa, tipo assim, você ora e você não vê a resposta. Sim. Né? Esse que é o engano, muitas vezes, que o diabo lança no nosso coração, para nos fazer parar de orar, né? E minha mãe falava, eu tô cansada de orar, esse velho não se converte, é muita luta, ele só sabe blasfemar de Deus. A gente falava, mãe, não faz assim, né? Agradece a Deus, porque Deus está trabalhando no coração dele, né? Vamos ter fé. Aí eu até muitas vezes eu falava para ela, mãe, às vezes Deus enviou já o anjo com a bênção, mas a senhora está murmurando, não tem como entregar a bênção, o anjo volta para trás, né? Sim. Então, muitas vezes a gente perseverava assim, uma animando a outra, né? Eu, minhas irmãs se animando umas às outras, a minha mãe,
né? Até que chegou um período, eu já estava noiva com o pastor Cid nesse período, né? E o meu pai, eu acabei pulando a minha conversão, né? Sim. Minha mãe veio para Jesus, minhas irmãs, né, naquele período, né? E um mês depois eu também me converti, né? A minha conversão aconteceu na Deus é Amor, né? Mas só que como minha mãe já estava na Assembleia de Deus, eu também acabei indo congregar com a minha mãe, né? E aconteceu tudo isso. Voltando aonde eu estava, né? Aí meu pai começou a pedir oração, né? Aí depois ele começou a pedir para que os irmãos fossem fazer culto em casa. Naquela época era culto na casa, não era células, né? Era um culto nas casas, né? Era ponto de pregação. Então, um diácono foi designado, né? Ficou ali com a gente, fazendo os cultos em casa. Em um desses cultos, Deus usou uma irmã que era, né, para falar para o meu pai: se prepara. Nossa. Deus manda dizer para você: se prepara. Ai, que arrepio. Porque o dia do encontro está chegando. Se prepara, porque o teu dia está chegando. E nessa época, meu pai, ele começou a quebrantar o coração dele, né? E meu pai, ele resolveu voltar a congregar. Oh, glória. Né? Meu pai começou a ir para os cultos novamente. E ele falou: eu quero me reconciliar com o Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro até hoje o dia que ele foi à frente, né? Se reconciliando com o Senhor. Eu lembro que eu era secretária da igreja nessa época, né? E ele ficava: filha, quando que vai levar o meu nome lá para poder fazer a minha reconciliação, né? Porque eu quero participar da Santa Ceia. Né? Eu não sei como é no ministério de vocês, mas na Assembleia naquela época, as Santas Ceias eram todas as sextas-feiras, né? E era de portas fechadas, só podia participar quem tivesse a carteirinha de membro. Então meu pai precisava ser reconciliado, receber a carteirinha e participar da Santa Ceia. Era de portas fechadas, só para aqueles que realmente estavam em comunhão com Cristo. E eu lembro que eu levei o nome dele, como eu era secretária, né? Eu levei para a igreja sede o nome dele, ele foi reconciliado e tudo. Na sexta-feira, chegou a sexta-feira. Como já fazia praticamente 20 anos que meu pai já estava afastado dos caminhos do Senhor. Porque quando ele voltou para Jesus, eu estava de 13 para 14 anos, né? Então, a gente ficou 5 anos orando por ele. Né? Nessa época, quando meu pai se reconciliou, eu já estava com 18, 20 anos, praticamente 19, 20 anos. Então já fazia quase 20 anos também que meu pai estava afastado do Senhor e estava se reconciliando. E ele estava com o desejo muito grande de participar da Santa Ceia. Mas só que a saúde também dele estava bem debilitada. E aí nisso chegou enfim a sexta-feira que meu pai poderia participar da ceia do Senhor. Né? E nesse dia ele foi muito empolgado para a igreja e tudo. Só que quando acabou a Santa Ceia, meu pai percebeu que uma das minhas irmãs, que já era casada, não estava no culto com o esposo, né? E ele até perguntou: cadê a Shirley e o Wilson? Aí a gente falou assim: não sei, pai, por que ela não veio para a Santa Ceia, né? A gente sabe que casal novo às vezes briga, né? Sim, sim. E às vezes fica com o coração pesado e não quer ir para a Santa Ceia, sim. né? E justamente foi o que aconteceu com eles, e eles não foram para a Santa Ceia. Meu pai sempre foi um homem, sabe aquele homem presente, mas ausente? Tá ali, mas não conversa com os filhos, não se interessa pelos filhos, né? E quando meu pai se converteu, retornou para Jesus, a transformação na vida do meu pai foi tão linda que ele se tornou o pai presente que eu sempre quis. Ele conversava com o pastor Cid, né? Então, nessa época, né, meu pai, eu já era noiva com o pastor Cid, e nisso, depois da Santa Ceia, meu pai voltou a ser esse homem comunicativo. Ele tomou ceia? Tomou, participou da Santa Ceia. Glória a Deus. Né? Ele saiu do culto de Santa Ceia regozijando de alegria. Mas só que ele ficou com aquele ponto de interrogação. Por que ela não veio para a Santa Ceia, né? Uma das filhas dele,
que era crente também, por que que ele veio para a Santa Ceia? Né? Que para ele era algo muito importante, né? A Santa Ceia do Senhor. E acabou o culto. Aquele homem que antes era tão ausente dos filhos, ele fez algo que impactou muito a minha vida, eu lembro disso. Nossa, que bom. Ele virou, saímos Teve do essa culto. oportunidade, né? Sim, ele saiu do culto. A gente morava um quarteirão da igreja, então a gente ia andando, né? Aí nisso a gente saiu do culto, em vez de ir para casa, ele falou assim: não, eu vou na casa da Shirley e do Wilson, ver o que aconteceu com eles. Sabe, eu achei tão lindo aquilo do meu pai, sabe? Aquela importância, sabe? De, poxa, como que tá eles? Por que eles não foram? Né? Nossa, que lindo. E saiu do culto, ele foi direto para casa da minha irmã. Eu, com as minhas outras irmãs, voltamos para casa com a minha mãe. Ele foi sozinho, conversou com eles, os repreendeu por terem faltado na Santa Ceia, né? Depois ele contou, né, para minha mãe, e que eles deviam ter pedido perdão um para o outro, se reconciliado e ido para a Santa Ceia. Sim. Né? Porque a Santa Ceia do Senhor a gente não deixa de participar, porque é ela que nos fortalece como corpo, como igreja, né? Então, meu pai, naquele dia, ele retornou para casa, né? Depois de conversar com a minha irmã, meu cunhado. E eu lembro que nessa noite, o pastor Cid, que era meu noivo nessa época, ele precisava ir para São Paulo, né? Que ele era policial militar em São Paulo, e ele precisava levantar às 4 horas da manhã. Ele pediu permissão para o meu pai: seu Pedro, eu posso dormir aqui na sala? Né? E o senhor me acorda 4 horas da manhã, porque depois da igreja ele sempre ia em casa no sábado, né? Na sexta-feira à noite. E meu pai fez: não, dorme aí, Cid, né? Não tem problema não. E a gente dormiu. Acordamos sábado de manhã. Estávamos todos conversando na sala. Né? Eu lembro que eu estava deitada, estava todo mundo em casa. Dia de sábado, assim, era aquela festa, porque todo mundo, os irmãos que já eram casados, já moravam tudo perto, sabe? Então, aí vinham os sobrinhos, vem as irmãs, os filhos, juntava todo mundo, né? Eu lembro que eu estava deitada eu dormia no beliche, na parte de cima, eu estava deitada no beliche lendo a Bíblia. E nisso, o meu irmão mais novo chegou para mim e falou assim: Nusa, o pai tá vomitando sangue. Era umas 11 horas da manhã. Eu falei assim: como assim? Aí ele falou assim: não sei, ele começou a tossir, começou a sair sangue da boca dele. E eu saí do beliche, eu fui ver meu pai naquele momento. Meu pai ele deitava no sofá, ele levantava, ele estava tendo uma hemorragia, né? É como se fosse aquele vômito que, desculpa, né? Não, sim. É espontâneo, que você não consegue segurar, mas só que era sangue, né? Ele estava tendo uma hemorragia interna e estava soltando muito, né? E nisso chamaram a ambulância, né? E a gente começou aquele desespero, e aí eu juntei todos os sobrinhos no canto para eles não ficarem vendo meu pai passando mal, né? Para ver o vô passando mal e tudo. E tinha uma enfermeira que morava na vizinha nossa, ela veio socorrer meu pai e ela não percebeu que eu estava longe. Ela falou assim: ele não vai conseguir sobreviver, isso, ele está perdendo muito sangue, né? E nisso, meu pai foi levado para o hospital e quando deu umas 2 horas da tarde, tinha o círculo de oração da igreja, né? E meu pai, ele tinha ido para o hospital e o pastor Cid chegou. E a gente contou o que aconteceu com o pastor Cid. O pastor Cid, ele ficou sério. Eu não estava conseguindo entender por que ele ficou sério. E a gente foi para a oração, ele tentando consolar a gente. E aí nisso, quando deu 7 horas da noite, meu pai faleceu. Ele tomou a Santa Ceia na sexta-feira e no sábado, 7 horas da noite, ele faleceu. E eu lembro que eu estava noiva, eu estava para casar, alguns meses para o meu casamento. Parece que eu estou vivendo lá, não sei, a impressão, né? Você contando, você sabe. Foi porque foi algo assim muito marcante na minha vida, né? Porque era o pai que eu sempre tinha desejado. E de repente o meu pai faleceu, né? E eu lembro que quando veio a notícia que o pai faleceu, eu lembro que eu fiquei muito revoltada,
Porque o meu sonho era que meu pai me levasse no altar, Sim. sabe? Eu tinha me guardado, eu estava me guardando, porque eu queria que meu pai me levasse no altar. Ele tinha tido 7 filhas, né? Sim. E ele tinha tido decepção com uma delas, que ele levou no altar, depois descobriu que ela Ah, tinha engravidado, né? Ele se sentiu enganado, inclusive ele ficou 2 anos sem falar com essa minha irmã. antigamente também era É, o mais pessoal era ainda, né? bem rígido, né? Sim. Então, meu sonho era dar essa alegria para o meu pai. Eu era a filha mais nova, né, Sim. das mulheres. E eu lembro que eu fiquei muito revoltada, né? Eu falava para o pastor Cid, eu falei assim, como que Deus leva o meu pai? Agora que ele estava tão bem, ele estava sendo o pai que eu sempre quis. Como que Deus leva o meu pai? Porque ele permitiu a morte do meu pai. Meu pai tinha voltado para ele, porque ele levou meu pai. E nisso o pastor Cid reuniu a minha mãe e as minhas irmãs. Ele contou. Ele disse que às 4 horas da manhã, meu pai acordou ele e falou para ele: Cid, eu tive um sonho estranho. Eu acordei, no meu sonho vinha um homem, batia no meu ombro e falava: Seu Pedro, se prepara, hoje à noite o Senhor estará Ai, conosco às 7 horas da ai. noite. Nossa, até hoje eu me Ai, eu arrepio. me arrepio também. Eu me arrepio. Ele acordou e contou isso pro pastor Cid. E quando o pastor Cid chegou e viu que meu pai passou mal e foi pro hospital, ele já sabia que meu pai ia falecer às 7 horas da noite, Sim. né? Nossa. Então aí o pastor Cid contou isso para minha mãe, para nós, né? E ele falou, o Senhor já tinha avisado o seu Pedro Nossa. de que ele ia levá-lo. Ele estava preparado. E aí minha mãe começou a contar que na ambulância, meu pai, ele parecia que ele estava vendo o que ela não estava vendo, que ele só ficava, glória a Deus. E suspirava Oh, e ficava, Senhor. glória a Deus, Ai, Senhor. sabe? E aí nisso o pastor Cid falou assim, Vanusa, sabe o que eu tenho para dizer para você? Deus levou o seu pai porque ele estava preparado para Vamos ele. preparar. Ele estava preparado. Porque se Deus permitisse que ele ficasse, ele ia se entristecer novamente. E ele ia se afastar do Senhor, ia ser uma perda eterna. Então, é melhor você sofrer um pouquinho a ausência do teu pai e saber que lá na glória você vai se encontrar com ele. Gente, isso é uma palavra para aqueles que perderam Sim, alguém, perderam alguém, ente querido. entende? Então, é uma separação breve. Logo estaremos todos juntos, né? Tá certo que já passou quase 30 anos que Sim, meu pai faleceu, mas a vida é tão breve, é tão passageira, sabe? Então, ficou isso, né, no meu coração. meu Deus, O que meu pai testemunho. está com o Senhor, Glória a né? Deus. Então, eu sei que um dia eu vou revê-lo, né? E eu lembro que aí depois disso, eu e o pastor Cid nos casamos, adiamos o casamento para um ano depois, né? Porque estava todo mundo assim muito É, debilitado emocionalmente. Não tem, nem eu mesmo, eu acho que eu não teria condições de entrar no altar sentindo ainda a ausência do assim, meu pai, tão recente, né? Então nós fomos, esperamos, adiamos o casamento, né? Depois em 91 nós nos casamos. Meu pai faleceu, foi o ano de 89, né? A gente adiou o casamento por um ano. Casamos em 91, né? Meu pai faleceu em 89 e casamos em 91. E quando nos casamos, nós sabíamos já que havia um chamado missionário para nossas vidas, né? Por quê? Porque quando eu tinha 17 anos de idade, eu lembro que eu estava num culto assim, onde a presença de Deus se derramou muito. E o pastor que estava pregando, não sei se você conhece, o pastor Gesiel Gomes. conheço de ouvir falar. Sim, então Sim. ele estava pregando, era um culto missionário. E ele começou a chamar os jovens que quisessem entregar as suas vidas para o Senhor, né? Para que o Senhor os enviasse um dia para algum lugar. E que o Senhor desejava que jovens se levantassem ali, se dedicassem a missões, que o Senhor ia enviar, né? Deus estava chamando os jovens. Era um culto assim que tinha muitos jovens, muitos jovens.
E eu lembro que meu coração queimava. Mas nessa época eu era uma jovem assim, bem tímida ainda, né? 17 anos de idade, só fazia 14, 15, 16, 3 anos que eu tinha me convertido. Eu tinha ainda muitos complexos, muitos medos, eu era muito tímida. E, tipo assim, eu não via talento em nenhum, eu não sabia cantar, eu não sabia tocar, eu não tinha nenhum talento especial para Deus me usar. Assim, e eu ficava ali no meu canto relutando durante a pregação. Para que eu vou lá na frente? Deus vai me usar no que eu nem falar eu consigo, nem conversar com as pessoas eu consigo. Nossa, sim. Como que eu vou lá para frente? E nisso A a gente chama, o sente fogo de algo Deus. queimando aqui Ah, dentro do coração, o coração sente. começa a palpitar, né? Nossa, é Eu assim senti um mesmo. calor aqui dentro do coração e eu sabia que Deus estava me chamando. Eu falei assim, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Né? Se eu tivesse pelo menos 2 peixinhos e 5 pães, nem isso eu tenho. Mas eu tenho a minha vida. Sim. Né? Eu tenho a minha vida. Se o Senhor puder fazer alguma coisa com a minha vida, tô aqui, eu fui lá para frente. Né? E naquele dia eu aceitei o desafio, fui para frente, comecei a me dedicar mais ao Senhor. E no ano em que eu conheci o pastor Cid, eu estava com 18 anos, né? Foi um ano depois eu conheci o pastor Cid. E o processo de espera de conhecer o pastor Cid também é uma outra história. Ah, É que as coisas vêm acontecendo assim, e você mas pode começa a contar, contar pode contar. e aí você começa a quase se atropelar, né? E aí nisso, eu estava nesse culto e o Senhor me deu esse chamado. E quando eu conheci o pastor Cid, eu comentando com ele, né? Ele falou que ele tinha um chamado missionário da parte de Deus. Eu falei assim, eu também recebi um chamado missionário da parte de Deus, mas nessa época eu havia engavetado esse chamado. Um pouquinho. Também tô, um pouquinho. Aí Deus até trouxe. E eu lembro que eu havia engavetado esse sonho, né? Por causa dos meus complexos, medos, aquela coisa, como que Deus vai me usar? Eu sou muito tímida, eu tenho muito medo de falar, né, Sim. para as pessoas. Embora eu amasse muito o Senhor, eu tinha medo de falar. E eu lembro que eu me coloquei à disposição do Senhor. E eu conversando com o pastor Cid, depois que eu havia conhecido, ele falou, eu tenho um chamado missionário, né? Eu falei assim, aí eu contei a minha experiência para ele, né? Eu falei assim, olha, eu não sei se você estava, mas naquele culto que veio o pastor Gesiel Gomes, que ele fez um apelo, né? E eu senti muito de Deus de ir à frente, fui na frente. E o pastor Gesiel Gomes, ele havia falado algo. Nesse dia, há muitos jovens se dedicando a missões para o Senhor. E há jovens aqui a qual Deus vai juntar e eles vão ser enviados para longe. Nossa. E quando eu comecei a contar isso para o pastor Cid, eu estava lá nesse dia. Nossa, vocês não se conheciam Não ainda. nos conhecíamos. Entende? Então, esse mesmo dia que ele foi lá na frente também, eu também estava ali no meio da multidão. Ai, glória Né? a Deus. E quando o pastor Gesiel Gomes falou que havia jovens ali que Deus fariam se encontrar, iriam juntos para outro país, eu criei naquele momento. Sim. Deus estava falando a nosso respeito. Né? Então, naquele momento, assim, ele falou assim, não, então você também tem um chamado missionário. Isso não é mais uma confirmação, né, daquilo que Deus tem para nós. Né? Então, nós começamos, depois de 91, nós casamos, né? E começamos, nos dedicamos à igreja que nós estávamos, né? Nos trabalhos, com os jovens, né? Isso, na Assembleia, né? O pastor Cid dirigiu jovens, né? Depois nós fomos chamados para pastorear uma igreja, né? Pequenininha, era ali na favela, né? Mas um lugar onde nós vimos assim muitos milagres, né? Uma igreja que tinha pouquinhas pessoas, mas cresceu, né? E nós vimos ali, tinha uma jovem que tinha se convertido, ela tinha AIDS, Jesus curou ela. Glória a Deus. Tinha uma outra menina que ela ia para o culto de boné, né? E naquela época, assim,
Era Era uma estranho, afronta, né? né? Ficar de boné dentro do culto, né? E o pastor falou assim, não, pede para ela tirar o boné, né? Falou para a irmã, né, que estava com ela, ela falou assim, pastor, é, é que ela tem um problema, ela não tem cabelo, né? A irmã Ah, falou para sim. ela, então ela fica de boné porque ela tem vergonha, porque deu uma doença e ela perdeu todo o cabelo. O pastor falou assim, não tem problema, então chama ela aqui à frente. E aí a igreja toda, ele falou assim, vamos orar por ela, né, para que ela não precise mais usar o boné. Meu Deus. Isso foi num domingo. No outro domingo já estava o cabelo dela assim, Oh, a cabecinha glória. dela toda cheia Oh, do cabelo glória. crescendo. Jesus havia curado Ai, ela. Então, Deus começou a fazer tantas coisas surpreendentes, sabe, nesse período que a gente ficou ali pastoreando essa igreja, numa favela, no meio de gente muito necessitada, sabe? Nós vimos muitas salvações, muitos milagres da parte de Deus. E nós entendíamos, nós precisamos nos preparar para missões, né? E eu lembro que já, nessa época eu já estava grávida, né? Depois de passado. É que eu tô contando assim, não, tô pode contando. passando, Sim, sim. né? Mas passando 2, 3 anos, nós ficamos ali naquela igreja. E depois aí eu fiquei grávida, tive o meu filho mais velho, né? E só que até o nascimento do meu filho mais velho também foi um processo de milagre. Por quê? Porque logo que eu casei, eu sentia muitas dores no pé da barriga, né? E eu fui no médico, o médico falou: olha, você tem ovários policísticos e você tem útero bicorno. Eu não sei se a irmã já ouviu falar sobre isso. O útero da mulher ele é em formato de pera Hum. e o meu era em formato de coração. Ah, Então é chamado de bicorno porque ele tem duas pontas, sim. né? E o médico falou assim: olha, além do você ter o ovários policísticos, que isso dificulta a gravidez, você tem o útero bicorno. Você não conseguiria, mesmo que você engravidasse, você não conseguiria levar a gestação em diante, porque esse tipo de útero ele não se dilata para o bebê crescer e o Ah, bebê acaba morrendo. Então, nesse tempo, a gente começou a orar, comecei a pedir para a igreja orar, né? E quando eu ia, o médico falou assim: vamos começar o tratamento para o ovário, né? Quando eu ia começar o tratamento, eu me descobri grávida. oh, glória. Mas só que Nossa. aí o médico falou assim: olha, vamos esperar, porque a gente não sabe se o feto vai se desenvolver. Só que quando deu 4 meses de gestação, eu perdi o bebê, né? O Ah, não bebê acredito. morreu porque ele não se Sim, sim, desenvolveu e sim. eu tive que fazer uma curetagem. A igreja começou num processo de oração, né, para que Deus curasse. O pastor Cid era muito amado por muita gente, né? Ele era E muito até conhecido, hoje, né? muito conhecido onde nós morávamos, né? E o pessoal tem um amor muito grande por ele e acaba eu também sendo Amada, recebi. recebida, Sim, recebendo sim. esse amor também, né? E a igreja começou a orar por ele, né? Por mim, no caso, né? Que estava com essa dificuldade para engravidar. E isso foi antes de a gente pastorear a igreja, né? A gente estava numa igrejinha e a igreja começou a orar. Quando eu fui, o médico, passado um período de alguns meses, o médico pediu para eu fazer um exame, né? Para ver como que estavam as trompas, ovários e tudo. E quando eu fui fazer o exame numa outra clínica, o médico perguntou para mim, que aí ele injeta um líquido que dá o contraste, que nem faz Sim, do sim, contraste sim, de sim, sim, rins, sim. né? Esses outros órgãos. O médico injetou o líquido, eu falei assim, por que você está fazendo esse exame? Eu falei assim, porque eu tive o médico diagnosticou que eu estava com ovários policísticos, útero bicorno, engravidei, perdi a gravidez, né? Eu tinha todos os papéis dos exames. Ele falou assim, estranho. Ele falou assim, olha aqui a imagem. E eu olhei, quando ele mostrou, eu vi duas bolinhas lá e um monte de coisinha se mexendo dentro. Eu falei assim, você tá vendo? Parece que tem um monte de coisinha se mexendo assim dentro dessas bolinhas. Aqui é o seu ovário. E esse negocinho tudo se mexendo é um monte de óvulos prontos para ser fecundados. Você não Nossa. tem cisto nenhum dentro dos seus Oh, Deus ovários. seja louvado. E ele falou assim, olha outra coisa. Isso aqui é o formato do seu útero. Você não tem útero bicorno. Ai, Deus seja Deus havia louvado, me curado. dado um Sim. novo útero. Oh, glória a Entende? Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Porque Deus.
somente Deus poderia fazer isso, né? Poder Então, da oração, sim, poder exato. né? Então, porque, sabe, irmã, isso criou uma certeza muito grande no meu coração. Quando a igreja do Senhor, em Aleluia. unidade, resolve orar, os céus se movem. Oh, Deus A maravilhoso. mão de Deus é dirigida para aquela situação. E aquela situação é transformada. Então, por isso que é tão importante a unidade do corpo de Cristo. Sabe? Quando todos nós, unânimes, oramos, Deus responde a oração. Amém. Entende? Então eu vi ali. Então, todas essas coisas que foram acontecendo na minha vida foram me dando forças para as coisas no futuro que a gente ia passar. Sim. Às vezes a gente não sabe por que a gente passa por dificuldades. Sabe? Tem um versículo que eu amo, desde que eu me converti, que eu questionava muito, eu era muito questionadora. Mas por que isso está acontecendo? Por que Deus permitiu acontecer isso? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Eu era muito de porquê. Até que eu ouvi foi ministrado esse versículo no meu coração. Romanos 8, 28. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo. Até mesmo as coisas ruins. Sim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu falei assim, Deus, tu sabes todas as coisas. E então eu fui vendo que todas as coisas que foram acontecendo na minha vida, até as coisas ruins, me fortaleceram para as jornadas que eu teria. Hoje eu posso ver isso. Me fortaleceram para as jornadas que eu iria enfrentar em frente. Entende? Então, eu lembro que depois desse período, um ano depois que eu recebi a cura, eu engravidei do meu filho, foi nesse período que assumimos a igreja, né? E Deus começou a fazer grandes coisas ali naquela igrejinha da favela, né? E nesse período também aí o pastor Cid já foi enviado para uma outra igreja, assumiu um grupo de jovens, que eram 200 jovens dentro da igreja. Imagina, só os jovens já era uma igreja dentro da igreja, sim. né? Então, nós assumimos esses jovens, ele ficou pastoreando esses jovens dentro da igreja, pastor de jovens, né? E nesse período nós começamos a entender, né? Para onde Deus quer nos enviar? O que Deus tem acerca de nós? Para onde Deus quer nos enviar? Qual o propósito de Deus? A gente sabia que tinha um chamado missionário. Então, a gente se propôs no coração, né? Vamos nos preparar, vamos procurar uma agência missionária, né? E aí lembro que na A época... missionária, a pastora falou que a gente sabia que a missionária e o pastor sabia, que tinha a chamado pastora e o pastor sabiam que Uhum. tinha chamado missionário. Sim. O que assim, como que entende esse chamado? Qual, entendeu? Então, além Porque ali de tava, você sim, ter, a primeira coisa eu sempre quis. existe um chamado da parte de Deus para todos nós, e de pregar o evangelho a toda criatura. Né? Sim, Isso isso, já isso. é um chamado Isso missionário para qualquer crente. Ah, sim. Para qualquer crente. Mas às vezes acontece de Deus ter uma vontade específica acerca de alguém, né? E acontece desses momentos que você sente esse chamado de Deus, que Deus quer que você faça alguma coisa, que nem a mesa cura, entendeu? Sim. E você, a segunda coisa primeiro o chamado, né? O desejo, o chamado, e depois se prontificar. Deus, eu tô aqui. Eu vou me preparar para isso. Eu vou ler mais a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou estar mais sensível à voz do teu Espírito, para que o Senhor me direcione para as pessoas certas. Porque às vezes, se nós vamos para as pessoas erradas, nós perdemos tempo também. Sim. Quando tem outras que estão querendo. Então, você tem que ter a disposição. Eu me disponho. Nesse decorrer, Deus vai confirmando todas as coisas. Vai trazendo pessoas, vai fazendo acontecer a coisa na sua vida, entende? Então, como nós sabíamos que tínhamos esse chamado missionário, porque o que a gente estava vivendo desse tempo todo, nós tínhamos já a confirmação que Deus tinha um plano para a nossa vida. Então, o que a gente fez? Falei assim, tá, então a gente vai procurar uma agência missionária. E eu lembro que nessa época a gente foi até a Missão Antioquia,
Já ouvi falar. Então, Sim. nós fomos até lá, mas eles não nos aceitaram porque eu não tinha a escolaridade completa. Né? O pastor Cid não chegou a fazer faculdade, mas ele completou todos os Sim. estudos dele. Mas eu não, eu tinha parado de estudar porque era uma família de 11 filhos, na casa da minha mãe, tinha que trabalhar e eu não conseguia trabalhar, conciliar trabalho, igreja, né? Igreja, trabalho, um monte de coisa, escola. Então eu acabei parando de estudar. Né? Então ele falou: não, a gente não vai aceitar vocês porque ela não tem escolaridade completa. Nossa. Aí nisso, eu lembro que naquela época eu fiquei muito triste. Falei, nossa Deus, por quê? Né? Por isso, mas é Deus que capacita, né? E aí que junta também aquelas coisas que você tem já os seus complexos, os seus medos. E às vezes vem alguém que fala, vem assim relembrar algo que querendo gerar novamente a sua incapacidade. Entende? Então, por isso que muitas vezes nós, como cristãos, principalmente quando você tem um chamado da parte de Deus, você tem que tomar muito cuidado. Que aquelas palavras de pessoas que parecem ser boas, mas querem apagar o propósito de Deus na tua vida. Entende? A irmã quiser fazer perguntas nesse Pode ir meio falando, tempo, porque eu estou me alimentando aqui. Pode ir falando que porque eu começo a falar, me estou empolgo aqui. arrepiada aqui. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque eu estou sendo tão edificada que eu Eu quero vou passar o ouvir. tempo todo aqui só Não, eu quero falando. ouvir. Pode falar. Então, nesse processo todo, eu sabia, a gente sabia, né? Então a gente foi procurando Antioquia, Antioquia não nos recebeu. E a gente voltou um pouco assim, meio triste para casa, né? E como a gente morava ali perto de uma favela, as necessidades estavam assim diante da gente, né? Sempre pessoas precisando, evangelizando, trabalhando dentro da igreja. A gente não deixou de fazer as coisas, as nossas responsabilidades dentro da igreja, do ministério. E um dia o pastor Cid, voltando para casa, apareceu um jovem, um americano, parou ele e falou assim: oh, desculpa, aquele jeito misturado, não sabia ainda falar português, saber onde casa, lugar, né? Falando, pastor Cid, o pastor assim, por que você tá... O pastor Cid sabia um pouquinho de inglês nessa época. Falei assim, por que você está procurando uma casa? Ele falou assim, é que eu sou um missionário e eu trabalho com evangelismo de crianças. Eu quero uma casa para alugar porque eu quero fazer um trabalho com crianças. Aí o pastor Cid falou assim, ok, eu te arrumo a casa se você me disser, você me mostrar qual é a missão que você se formou. Aí ele falou assim, eu sou da Jocum, né? Eu fiz a Assim, Jocum. Aí ele falou assim, então tá, me mostra onde é que eu quero entrar lá também e eu te dou a minha casa. olha, que amor né, pela Né? Eu missão. lembro que aí o rapaz falou assim, por isso não, né? Mostrou, Deus todos os contatos, o pastor Cid levou ele lá para casa e tudo, mostrou a casa para ele e tudo. Eu fiquei assim, meu senhor, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? Aí eu falei, depois eu te conto. Né? E mostrou a casa pro rapaz, o rapaz falou assim, eu tô interessado, então tá. Então, aí o pastor Cid, nessa época, né, a parte dele, né? Ele fala que ele estava no serviço um dia e Deus falou para ele, Cid, você tá preparado? Não. Cid, você me ama? Meu Deus. E o pastor Cid falou assim, sim, Senhor, eu te amo. Ele falou assim, então, entrega o seu serviço. Eu quero você totalmente na obra. E ele falou assim, amém, Senhor. Ele foi lá direto no chefe e falou assim, olha, eu quero pedir a demissão, né? Eu tô saindo porque eu tenho algo importante para fazer. Ninguém entendeu nada, porque o pastor Cid ganhava muito bem. Ele ganhava muito bem, né? E nisso ele e aí aconteceu que a gente foi atrás das missões, não deu certo, aí ele encontrou com esse rapaz americano, né? E ele falou assim, bom, se Deus tem um plano, então agora eu vou lá falar com o pastor presidente, né? E ele vai autorizar a nossa ida para essa missão, né? Porque a gente entrou em contato com a missão, eles nos receberiam, né? A gente vai fazer o curso de 6 meses na Jocum. Só que ele teria que ter a autorização da igreja, né? Que Sim. estaria nos enviando, a autorização do pastor, né?
e responder um questionário lá acerca da nossa pessoa, nos Que é o certo recomendando, né? E aí eu lembro que o pastor Cid, ele falou assim, olha, ele me ligou da rua e falou assim, tá preparada? A gente vai. Aí eu falei assim, amém, né? Eu falei amém pra ele, mas naquele momento eu falei, meu Deus, a gente vai mesmo. Bateu aquele friozinho, ai, meu Deus. Mas aí naquele momento que eu desliguei o telefone, eu ajoelhei, eu falei assim, Deus, se o Senhor está nisso tudo, coloca paz no meu coração. Porque você sabe, mulher, ela se apega às coisas da casa. Sim, sim. Né? E ainda por cima que Deus havia nos dado tudo. Que também são outros milagres, porque senão eu vou ter que retornar Acho toda que eu a vou ter história. que chamar para parte 2. E eu lembro que eu falei assim, amém, Senhor, eu estou disposta, porque nós não tínhamos nada. Deus havia nos dado casa própria, nos dado uma linha telefônica, que naquela época era uma coisa assim, que só gente classe média alta que tinha telefone em casa. Nós não tínhamos só carro, que não tínhamos, mas tínhamos tudo, ele ganhava super bem. Então, quando Deus nos pediu, eu não tive dúvida, né? Eu dobrei meu joelho e falei assim, Deus, se o Senhor está nisso, coloca paz no meu coração. Imediatamente veio uma paz tremenda no meu coração. Não tive medo nenhum de me desfazer das minhas coisas. Né? Eu lembro que teve um dia que eu abri a minha casa para parentes, amigos. Eu falei assim, olha, a gente está saindo de missões, a gente não pode levar nada. Né? Os meus móveis eram dos melhores, né? A minha casa era linda, né? Então, eu quero isso, eu quero aquilo, louça, tudo. A gente deu tudo, se desfez de tudo. Aí fomos, fizemos a Jocum, e quando a gente saiu da Jocum, a gente já tinha a intenção do pastor era nos mandar para os Estados Unidos, né? Porque nessa época nós havíamos participado de uma ministração lá na Antioquia e eles tinham falado, né? Vocês sabem para onde você vai? Vocês sabem qual é a direção de Deus? E a gente não sabia para onde Deus queria nos enviar, se era dentro do Brasil, se era fora do Brasil. E eu lembro que o pastor Cid falou assim, Vanusa, você fica aqui nessa ponta, eu fico lá naquela outra ponta, a gente vai participar do culto, e no final do culto a gente vai falar um país. O que Deus colocar no teu coração é o que Deus colocou no meu coração. Então, teve na Antioquia, teve toda aquela apresentações para um culto de missões. Então, havia missionários de vários países. Da China, do Japão, de Portugal, mas o único que, tipo assim, queimou meu coração diante das necessidades que foram apresentadas foi a China, né? E quando terminou o culto, o pastor Cid falou assim, qual país? Aí eu falei assim, fala, qual país? Ele falou assim, não, fala você primeiro. Eu falei, tá bom, China. Aí ele falou assim, China, é esse também no meu coração. Então a gente começou a se preparar, a gente foi para Jocum se preparando para a China, né? Que nós iríamos como missionários para a China, né? E já estava procurando contato, tudo que havia sobre a China eu estudava, né? E me informava de tudo, da política, o que estava acontecendo na China. E havia uma pressa de entrar logo, porque como que é? Nossa, agora hoje em dia eu já nem se lembro mais, porque Macau, que era que Hong Kong havia fechar as portas lá e não ia poder mais entrar, né? Então tinha uma pressa porque a gente entrasse logo como estudantes na China. Só que nesse meio tempo que a gente foi para Jocum, já tinha o primeiro filho. Já, eu tinha um menino. Ia, né? Junto. Ia. Aí nisso o pastor falou assim, não, vai para os Estados Unidos primeiro, nosso pastor presidente, porque eu estou querendo abrir uma base missionária lá, né? Vai para ir lá nos Estados Unidos, você vai entrar em contato com mais pessoas que talvez tenham a forma de você entrar na China como missionária. E eu falei, tá bom, então vamos. Então a gente se desfez de tudo, vamos rumo aos Estados Unidos. Né? Então a gente chegou lá nos Estados Unidos no ano de 96, comecinho de 96, né? Porque quando terminou a Jocum, em 95, em 96, comecinho de 96, eu já estava grávida da minha segunda filha. Ah, sim. Eu estava grávida, porque eu fiquei grávida na Jocum.
né? Sim. Enquanto a gente estava lá, eu fiquei grávida. E então, quando o pastor nos enviou para os Estados Unidos, eu já estava grávida de 6 meses, mas eu era bem magrinha, né? E havia aquela preocupação: como que a gente vai entrar nos Estados Unidos? Eu grávida, eles não vão deixar. Mas eu era tão Ah, magra e com o bebê no colo, parecia tipo assim, aquela sim. mãe, porque o meu filho tinha 1 ano e meio, aquela mãe que, tipo, engravidou e o filho já tá com 1 ano e meio e ainda tá com a barriguinha ali, Sim, né? sim. Porque era muito magrinha. E aí nisso, nós fomos para os Estados Unidos, ficamos lá, né? E o pastor Cid, nesse meio tempo, procurando contato, ele fazia aulas de inglês. Aí ele falou assim: bom, para mim saber conhecer chinês, aprender chinês, eu vou procurar uma escola que ensina chinês. Mas todo lugar que ele ia, ele falou assim: vocês têm curso de chinês? Ele falou assim: não, nós temos curso de japonês. Você quer japonês? Ele falou: não, mas japonês não é igual chinês, Ah, né? E aí nisso o pastor Cid falou: não, eu quero chinês. Ele falou assim: já sei, eu vou entrar numa aula de inglês que chinês vai, né? E havia muito chinês, então ele conseguia aprender o chinês um pouquinho, né? Aprendendo inglês. E aí nisso, nesse meio tempo, foi passando o tempo nos Estados Unidos, passando o tempo, e a gente não conseguia nenhum contato para a China. Falei: Deus, o que está acontecendo? O Senhor nos quer na China ou não? sim. Né? Começou aqueles questionamentos: Deus, por que não está vindo? Nada acontece, a porta não se abre para a China. E o nosso período de 1 ano nos Estados Unidos estava acabando. E o pastor presidente falou assim: olha, qual é a decisão de vocês? Já conseguiram contato na China para vocês irem? Nada, não conseguia. E um dia, eu e o pastor Cid, nós fomos. Eu sei que a forma, não sei se vocês são tradicionais, né? Não, pode ficar. Não, Não, então. pode ter a liberdade. O pastor Cid, um dia, nós fomos para um culto de oração na casa de uma irmã. E uma irmã, ela começou a trazer Sim, revelação de sim. Deus para várias Nós pessoas, cremos, né? viu, irmã? Nós Isso, cremos. amém. Nós cremos. Aí nisso, e a gente estava lá orando e tudo. Quando terminou a oração, a irmã virou para o pastor Cid e falou assim: ô irmão Cid, Deus me deu uma visão de um irmão dentro de um barquinho com vários japoneses. Aí o pastor Cid: amém, irmã, amém. Se é de Deus, vai se cumprir, né? Ela falou assim: não é China, não, é Japão, viu, irmão? Terminou o culto, a gente indo para casa, eu falei assim: Cid, você ouviu o que a irmã prestou? Você prestou atenção no que a irmã falou? Ela falou que é Japão, não é China. O que você acha disso? Eu falei assim: eu acho que a irmã é uma mulher simples, ela já é de idade. Deus mostrou um pouco de olhinhos puxado Sim. e ela falou Japão, mas é China. Ok, beleza. E continuamos procurando direção para a China e nada, não abria as portas, não aparecia pessoas que nos ajudassem, nada. E aí nisso, depois, passado alguns meses e o tempo terminando nos Estados Unidos, e o pastor presidente nos perguntando, né? A gente tinha que prestar conta do que a gente estava fazendo. E aí um dia o pastor Cid ele foi convidado para um café de pastores, né? E nesse café de pastores tinha um missionário libanês, a descendência Uhum, ele era uhum. libanesa, um homem muito usado por Deus, e ele começou ali a trazer revelação de Deus para a vida de muitos pastores ali. E Glória inclusive a nesse Deus. dia o pastor Cid foi junto com um pastor dentro do carro, e o pastor estava falando: nossa, Cid, eu tô com uma dor no estômago tão grande e me queima tudo. Aí o pastor Cid até brincou com ele: ô irmão, ô pastor, o pastor tem que comer menos, né? Tem refluxo, se come Sim. muito, né? E ele fez: não, mas é muita dor que eu sinto no estômago. E quando chegou lá, nessa reunião de pastores, esse missionário libanês olhou para o pastor que estava com a dor no estômago e falou assim: inclusive, meu irmão, o irmão veio no caminho reclamando que o irmão estava com uma dor no estômago. Como que o irmão ia saber de uma Nossa, coisa dessa? sim. Eu digo agora para você: Deus está te curando de uma úlcera gástrica. Oh, glória. Então aquilo, tipo assim, meu Deus, né?
é de Não Deus tem mesmo, como, porque não né? tem como, Não se não tem for como, Deus sim. revelando, né? E aí nisso o pastor Cid até se encostou assim numa pilastra, assim, meio se escondendo, mas sabe o que o homem vai revelar? Mas nesse momento o irmão falou assim: Ô irmãozinho, você que tá aí, pastor, Não se esconde, não. deixa eu te dizer uma coisa, Deus manda te dizer Japão. Hoje Deus tira os teus pés de uma terra e coloca em outra. Naquele Nossa. momento, Oxe. ele entendeu o recado de Deus. Ele entendeu o recado de Deus. E aí, o que aconteceu? Ele voltou para casa, ele me contou e falou assim: vamos orar. Se é de Deus que a gente vá para o Japão, Deus tem que falar com o pastor lá no Brasil, com o pastor presidente. Porque ele está nos preparando para ir para a China. Sim. Como que a gente vai dizer, não é Japão? É tipo assim, é meio confuso, né? E aí nisso a gente começou a orar, Deus, fala com o pastor presidente, fala com o pastor presidente, né? Prepara as coisas, que a gente não sabe o que fazer. E um dia o pastor Cid recebeu um recado do pastor presidente e falou assim: olha, Cid, eu tô. Porque era uma escola que havia sido comprada pela igreja para formar uma escola missionária Sim. e preparar as pessoas para outro lugar do mundo, né? Sim. Então havia vários outros pastores lá também. E ele falou assim: olha, eu tô passando aí pelos Estados Unidos, vá com todo mundo lá para o aeroporto, eu vou pegar uma sala VIP, eu vou pedir para vocês entrar para a gente fazer uma reunião e depois vou seguir viagem. E aí o pastor Cid foi, e quando chegou lá no aeroporto, o pastor presidente falou assim: Cid, se prepara que eu tô indo para o Japão, preparando a sua ida para o Oh, Japão. glória. Aí o pastor Cid entendeu, né? Aí ele voltou e falou assim: olha, Deus falou com o pastor presidente, né? É Japão mesmo. E aí foi nessa época que o pastor presidente ele veio para o Japão e conheceu o pastor Machado, né? Ele veio para conhecer Eu a lembro missão do Apoio, pastor Machado. Eu já ouvi então, falar dele também. que é o presidente da Missão Apoio, né? Uhum. E aí o nosso pastor presidente, porque a gente era, pastor Machado também era da Assembleia, do mesmo ministério que a sim, gente, sim, né? sim. Então, o nosso pastor presidente estava vindo ver o trabalho que o pastor Machado estava abrindo. E aí o pastor presidente veio, conheceu o trabalho aqui e tudo, e retornou para os Estados Unidos, onde a gente está. Né? E aí logo No depois. princípio veio só ele. A pastora ficou nos Estados Unidos. Não, então o pastor Cid não, desculpa. Desculpa. O pastor... Quem veio foi o pastor presidente. Pastor Machado, né? Pastor presidente sim. do Brasil veio para conhecer o trabalho aqui no Japão do pastor Machado. Né? Ok. Enquanto isso, nós estávamos nos Estados Unidos, né? Unidos. E aí, nisso, depois que o pastor presidente do Brasil, da Assembleia, conheceu o serviço da Missão Apoio, ele retornou aos Estados Unidos, né? E falou assim: olha, vocês vão para o Japão mesmo, né? Inclusive o irmão que está responsável pela igreja lá no Japão, ele está vindo para os Estados Unidos. Eu quero que vocês conversem e vejam como vão fazer, né? E foi aí que o pastor Machado chegou também nos Estados Unidos, né? E foi em casa com a pastora Nilce, né? Nós os conhecemos. Ele falou assim: olha, se é de Deus, Deus vai confirmar todas as coisas, né? Então começa a fazer os seus papéis de visto pro Japão, para ver se é isso mesmo. Se é de Deus, vai sair, né? E aí ele falou assim: olha, é muito difícil sair, principalmente porque vocês não são descendentes. Sim, né? Mas nossa, que. Né? Vocês não são descendentes. Então, vamos estar orando. Se é de Deus, vai sair. Né? E foi quando a gente começou a orar e colocando diante de Deus, né, para que Deus encaminhasse todas as coisas. O pastor Cid chegou aí no consulado japonês, lá nos Estados Unidos, mas eles negaram o visto. Aí a gente conhecia uma moça que ela trabalhava numa agência de viagens, né, e o nosso visto estava assim, já de 2 semanas para vencer dos Estados Unidos. A gente não podia ficar. A gente tinha que vir correndo para o Japão. E o Cid falou para ela, falou assim: olha, Esther, cancela essa passagem para o Japão porque eles não deram visto. A gente vai ter que ir para o Brasil mesmo. Ela falou: não, eles não podem negar. Se vocês entrarem como turista, eles não podem. Vocês são turistas, vocês podem entrar lá. Aí ela entrou, ligou para o consulado japonês e mandaram o pastor Cid retornar. Né? E quando o pastor Cid retornou lá, eram as pessoas totalmente diferentes no consulado japonês. Não eram as mesmas pessoas que o haviam atendido antes. E aí, nisso, lá eles falaram assim: não tem problema nenhum. Na hora, carimbaram o passaporte do pastor Cid.
os nossos passaportes para virmos para o Japão, né? E aí a gente veio para o Japão, ficamos 3 meses aqui, né? 3 meses aqui. E nesse meio tempo que a gente pegou a igreja com 8 pessoas de Toyota, né? Tipo assim, era 5 brasileiros e mais alguns peruanos, dava um total de 15 pessoas, né? Mas eram 5 brasileiros e uns 8, 9 hispanos, né? E a igreja começou a crescer nesses 3 meses. E aí nisso o pastor Chico falou assim, a gente retorna para o Brasil, como o visto vai acabar, que é só de turismo, de 3 meses, a gente retorna para o Brasil, né? Você, chegando lá, eu pego visto de turista de novo, volto para o Japão, né? Dou entrada nos papéis, você fica no Brasil esperando pelo visto, para você vir com as crianças, né? Porque eu já tinha tido a minha menina nos Estados Unidos. Aí eu falei assim, não, eu não concordo com isso. Eu falei, se Deus tem um chamado missionário para nós, para o Japão... Tá certo, né, pastora? Sim. Se Deus tem um chamado para nós, para o Japão, nós temos que ir todos nós juntos. Isso. Né? Aí ele falou, bom, mas eu vou fazer assim. Eu falei, tá bom. Ele, quando a gente chegou em São Paulo, que a gente retornou, né, desses 3 meses aqui no Japão, a gente retornou, ele foi atrás do visto de turista para ele e não deram. Né? Mas só que nesse meio tempo o pastor Machado aqui, ele entrou com um papel de legibilidade, Isso. né? Com uma carta da igreja japonesa, né? E e a gente ficou assim, em torno de, nesse meio tempo, a gente saiu pregando nas igrejas, contando nossos testemunhos acerca daquilo que nós tínhamos vivido nos Estados Unidos, os milagres. Foram muitos milagres também nos Estados Unidos. E nesse tempo fomos arrecadando fundos para poder pagar a passagem de retorno. Embora a gente não tivesse o visto ainda, mas a gente sabia que ia voltar. Né? Então, vamos continuar. Sim. A gente recebia as ofertas dos irmãos e ia guardando dinheiro para as passagens. Né? Quando passou 3 meses que a gente estava lá no Brasil, o pastor Machado nos ligou, olha, saiu o visto para vocês. Oh, glória! Né? E quando veio o papel... O senhor disse amém quando 3 você falou, anos. Né? Foi todo mundo. E saiu um visto de 3 anos. Porque isso foi a primeira vez. De Deus, né? Foi a primeira vez, porque havia um outro pastor que não era também descendente, estava esperando já há 8 meses o visto e o visto não saía para ele. E para nós saiu em 3 meses, saiu de 3 anos. Glória a Deus. Né? E para a família toda. Então nós vimos ali uma confirmação da parte de Deus. Né? Nesse período que a gente viveu também nos Estados Unidos, a gente passou bastante privação, né? Bastante luta. Né? Eu tive a minha menina lá nos Estados Unidos. Eu lembro que uma situação foi algo assim muito de Deus. Eu lembro que sabe aqueles filmes nos Estados Unidos que mostram aquelas avenidas distantes do deserto, sim. Não tem nada, nenhuma plantinha, nada vivo, aquela coisa assim, aquela pista que nunca termina, que você não vê o fim. Sim. E a gente tinha o caminho que a gente ia para a igreja, que era em torno de 1 hora, era uma avenida assim que a gente tinha que pegar, né? E eu lembro que a gente estava sem gasolina, né? Tipo assim, a gente era pouca gasolina. O pastor falou assim, olha, eu não sei se essa gasolina vai dar tempo de a gente chegar na igreja, né? Mas vamos por fé, né? Vamos por fé. E a gente começou a andar naquela avenida e já acendeu a luzinha vermelha, né? E o pastor falou assim, meu Deus, vai orando aí, Vanusa, a gasolina tá acabando, Imagina, uma criança, eu tava com uma criança de 2 anos e meio e um bebê recém-nascido, né? Meu menino tinha uns 2 anos e 8 meses e a menina tinha, tipo, uns 2 mesinhos, 3 mesinhos de nascida, né? Ele falou assim, vai orando aí, porque a gasolina acabou, né? Tá, acendeu o vermelho. E a gente sabia que ainda faltava muito chão. Se o carro acabar a gasolina naquele ali, caminho não que tem não tem quem uma nos socorra. Né? E naquela época nós não tínhamos celulares. Sim. Tipo assim, a gente tinha que arrumar um telefone, um orelhão, não sei como que falava lá nos Estados Unidos. Eles tinham um aparelhinho que era um bip, que alguém ligava e constava ali e você tinha que retornar. Sim. Então, era bem complicado, né?
E aí nisso a gente começou a andar, e de repente ele viu um posto de gasolina lá longe. Mas também é aquela coisa de deserto, assim, que não tem nada, sabe? Ele parou lá, não tinha ninguém, nenhum frentista, ninguém para atender, tipo assim, arruma um pouco de gasolina pra gente chegar ao nosso destino. Gente. Nada. E a gente lá parado no posto, o que a gente faz? E nisso houve uma orientação da parte de Deus pro pastor Cid. O Senhor falou pro pastor Cid, use o seu cartão do Brasil. Aí ele falou assim, mas o cartão Mastercard já tá vencido, né? Tipo assim, totalmente caducado, né? E o Espírito Santo falou para ele, use o cartão. Ele pegou o cartão de crédito e colocou na máquina. Na hora que ele colocou, a máquina fez plum, acendeu tudo. Nossa. Acendeu tudo. Eu falei, meu Deus. Aí ele pegou, aproveitou, encheu o tanque da gasolina, né? Aí nisso, quando a gente retornou para casa, ele falou assim, olha, ligou para minha irmã, né? Falou assim, olha, a gente, para minha irmã não, desculpa, para minha cunhada, eu falei assim, olha, eu usei o cartão do Brasil, já tá vencido, porque ela estava morando na nossa casa, né? Porque aquele missionário acabou depois mudando para outra região e a casa, a minha cunhada ficou com a casa. E aí nisso ele falou assim, olha, chega alguma fatura de cartão aí, você guarda, me avisa que eu mando dinheiro para você, a gente arruma um dinheiro para você pagar esse cartão, né? Que foi a gasolina, que a gente teve que encher o tanque, tudo. A fatura nunca chegou. Nossa, gente. A fatura nunca chegou. E aí depois também aconteceu Meu uma Deus. outra ocasião que a gente estava na mesma avenida, Que experiência. gente. na mesma avenida, e a gasolina também estava para acabar, né? Não tinha acendido o ponto vermelho também. Eu falei assim, vamos ver se dá certo, né? Quem sabe eu coloco o cartão, dá certo novamente. Ele parou, ele colocou o cartão, nada. Porque não havia uma orientação da parte de Deus, entendeu? Então, assim, quando Deus ele tem os planos, ele tem os meios e ele faz E acontecer. ele que pagou aquela gasolina, Com né? certeza. Então não ficou Com devendo para ninguém. Né? Para ninguém, né? Por quê? Porque foi Deus que Meu queria Deus, aquilo daquele que jeito. maravilhoso. Né? De repente, Deus fez multiplicar a gasolina ali do Sim. tambor ali do poço de gasolina, né? Então, quando Deus ele tem algo para fazer na vida de alguém, ele vai realizar, né? Ele vai fazer os meios para que isso aconteça. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então, nesse decorrer todo da minha história, depois a gente veio para o Japão, né? A igreja começou a crescer e a gente está aqui até hoje, né? Vendo vidas sendo restauradas, né? Vidas sendo transformadas, né? Por quê? Porque nós cremos que Deus ele nos chamou para atender os decassegues, aqueles que vieram com a intenção de trabalhar aqui no Japão, mas a qual Deus tinha um plano de salvação para a vida deles, né? E o que a gente tem focado bastante ultimamente é que de preparar os nossos filhos. Sim, eles serão verdade. os pregadores para esse povo japonês, né? Porque a gente às vezes fica aqui no Japão tanto tempo, que nem no meu caso, né? 27 anos aqui no Japão. Quando eu cheguei aqui, meu filho mais velho tinha 3 aninhos, a minha menina tinha 9 meses, né? Hoje meu filho está com 29 anos, minha filha está com 27, né? E eles dominam totalmente o Nihongo. Sim. Mas a gente ficou tanto tempo trabalhando com a igreja, que nem eu, pelo fato de nós não sermos descendentes, nós não podíamos trabalhar numa fábrica. Sim, então o verdade. nosso contato com os japoneses é muito pouco, né? Então, o que a gente entendeu? Que Deus nos chamou para ministrar a palavra aos brasileiros que estão aqui no Japão. Sim. E os filhos deles serão aqueles que verão o avivamento no Japão. Glória a Deus. Creio. Os nossos filhos. Creio. Os nossos filhos. Depois eu te conto o que Deus, o Senhor falou ao meu coração alguns anos atrás sobre isso. Sim. Eu vou até contar porque eu gosto também, né? Vai edificar vidas, né? Em 2008, o Senhor falou, ficou aquela coisa, o povo, né? Não sei se eu fico, se eu vou, lembra a crise de 2008? E meu filho mais velho estava para entrar no Cocô, né? Sim. E nós não tínhamos, sabe, é caro, né? Sim. E aí a gente... E deu, aquela crise. Meu esposo foi mandado embora em 2008.
Foi bem terrível. Eu tinha começado a trabalhar por direção de Deus, eu tenho um testemunho também grande, assim, mas assim, por direção de Deus, eu tinha começado a trabalhar, eu tinha recebi o meu primeiro salário, feliz da vida, porque primeira vez na vida que eu tinha tirado 160 Oh, meu Deus. né, em fábrica, né, Sim. que antes era baito, filho, né, a gente também Sim. tem 3, na época tudo pequeno, e nessa época o meu filho mais velho estava para entrar no cocô, o outro mais ou menos primeiro ano, né, do Shogakoi, e a menina ainda estava no Roikuei. E aí aí um mês trabalhando, recebi o salário, fiquei super feliz, nossa, agora vamos ter aquela economia, né? E minha esposa ia mandando embora, por causa da crise de 2008. Aí ele falou, nossa, me ligou, eu falei, não, eu falei, Deus está no controle, o Senhor está no controle, vamos ter que confiar, vamos ter que confiar. Entendi porque eu tinha entrado a trabalhar também. Só que aí, Senhor, e agora? Nós vamos embora? Porque daí muitos foram, né? Sim, pegou muita ajuda gente e foram, né? Sim. Senhor, nós vamos, nós ficamos, o que nós fazemos? Gustavo, nosso filho mais velho, vai ter que fazer o coco, não temos dinheiro, vamos ter que pegar empréstimo. Mas aí eu buscando direção de Deus, o Senhor falou, eu fui numa reunião de oração, né, na quarta-feira, e o Senhor tomou uma irmã e ela começou a falar a língua dos anjos, né? Ela começou a falar em línguas, e ela falava, ela interpretava, né? Sim. E ela falava assim, olha, os seus filhos serão bênção nessa nação, não vai embora, porque seus filhos serão bênçãos nessa nação. Sim. E ali eu tive a certeza, não vou embora. Aí o meu esposo, como ele estava desempregado, com 3 filhos, né, enfim... Ele falou, eu falei, não, o Senhor falou para não ir. Daí ele falou, então eu vou confiar. Amém. E nós não fomos. Nós não fomos, nós não, assim, eu tive 2 experiências que não era para ir, porque não era a hora, não sei, eu creio que o Senhor ainda vai nos levar, eu e ele. Porque, né, quando chegar a hora, porque hoje todos já os filhos, né, estão aí né, sendo uns tratados pelo Senhor, no processo, né, no processo de Deus, mas aquilo que o Senhor entregou ali, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel, né? Então eu sei isso. O Senhor, Ele manteve a minha casa 1 ano, meu esposo ficou fazendo baito só, e eu trabalhando, o Senhor nos manteve. E eu falei para o Senhor, enquanto o Senhor me der tofu, que fala, nós estamos aqui. E o Senhor deu muito mais. Amém. Então, assim, é verdade, eu creio nisso que a pastora está falando, que é nossos filhos. Sim. Há uma promessa da parte de Deus, né, para essa geração nova, né? Tanto é que a gente está nós temos na igreja cerca de quase 60, 80 adolescentes agora na igreja, né? Então, o grupo de adolescentes, eles têm se interessado muito pelo Senhor, têm buscado ao Senhor, têm estudado e se preparado, né? Jovens que estão se preparando, né, para esse avivamento que vai acontecer e essa grande ceifa que vai acontecer, né? Eles estão semeando a palavra para que haja ceifa, né? A Bíblia nos fala, né? Orai ao Senhor para que o Senhor envie obreiros para a sua seara, né? Ceifeiros da última hora. Amém. Então, nossos filhos, os jovens de hoje em dia, né? Eles são aqueles pelo qual há uma promessa da parte de Deus. Sim. Para que eles sejam os atalaias para essa terra. Glória a Deus. Né? Aqueles que verão, quem sabe a gente esteja aqui ainda para ver isso também. Eu já pedi isso ao Senhor também. Né? Falei, Senhor, se o Senhor se agradar. Eu quero mas ver. também eu creio muito no céu, creio que, né? Sim, então eu claro. falei, Senhor, mas Deus eu sabe quero os planos para cada sim, um. mas né? eu falo, Senhor, eu gostaria de ver também, né? Porque eu sei que vai ser muito lindo e já está acontecendo. Né? Já está acontecendo. A cada dia nós vemos que os japoneses eles estão mais abertos à palavra, né? Pelos testemunhos que nós temos visto, né? Cada dia mais nós temos a igreja japonesa, né? Que foi aberta uma igreja japonesa lá no Toyota, no Romidante, né? Conhecido Romidante,
né? Aí nós abrimos uma Glória a igreja Deus. onde os cultos são feitos pelos nossos filhos, né? Tudo em Glória a Nihongo, Deus. né? Aquelas crianças, os jovens que eram crianças quando nós chegamos aqui, né? Há 27 anos Sim, atrás. sim. Então hoje já são adultos, dominam bem o Nihongo e estão fazendo culto numa igreja só em japonês, né? Uma igreja japonesa. Então nós já estamos vendo os frutos. Né? Eu sei Glória que a muito Deus. mais Deus vai fazer. Glória a Deus. Deus muito mais vai fazer, né? Amém. Eu lembro que uma ocasião, eu queria contar também. Eu lembro que quando a gente chegou aqui no Japão, pelo fato de um japonês, um pastor japonês ter dado a carta de, da igreja japonesa para que nós viéssemos, conseguíssemos o visto japonês para o Japão, visto missionário, nós tínhamos que ir até a casa dele para poder agradecer, né? Aquela coisa de miyage, agradecer, né, por ter aberto as portas e tudo. Eu lembro que o pastor Machado, esse pastor japonês, ele morava em Requinan. E a gente tinha acabado um mês de chegado no Japão, a gente não sabia nada de Nihongo, só arigato, sayonara, aquela coisa assim. Sim. E eu lembro que o pastor Machado falou assim, olha, pega o trem aqui no centro de Toyota e desce em Requinan. E lá você vai achar a casa do pastor. Né? E a gente tinha só um cartãozinho do pastor japonês. E eu lembro que eu, com a minha menina de colo, né, 9 meses, o menino com 3 aninhos, e aí nisso a gente começou a andar, e eu falei assim, Cid, você sabe onde é a casa do pastor? Ele falou assim, não sei, mas vamos andando, né? Aí a gente andava um pouquinho, as crianças brincavam, mexiam no matinho, andava um pouquinho, via não sei o que, e parava e ia andando. Eu falei, mas Cid, você sabe para onde está indo? Ele falou assim, não, Vanusa, eu não sei, mas eu tô indo aquilo que Deus está tocando no meu coração, o Meu Espírito Santo Deus. está falando aqui no meu coração, vira aqui, eu tô virando, eu tô indo, né? E a gente, tipo assim, passou uma meia hora a gente andando, né? Só que era uma coisa assim bem descontraída, Com as bem crianças, tranquilo tudo com as assim, sim. crianças, né? Porque a gente saiu cedo. E aí nisso, e de repente ele parou. Eu falei assim, e agora? Ele, não sei. Ele parou assim, eu falei assim, e aí, a gente fica, vai? Porque eu sou muito Sim, inquieta, sim, né? sim. Eu falei, a gente vai, Nós fica? Ele falou assim, não mulheres. sei. Aí eu falei assim, tá, não tá vindo nada aí, tipo assim, Deus não tá mandando a gente ir pra algum lugar. Ele falou, não, Vanessa, não tá. E nisso veio um japonês, tava vindo um japonês na rua assim, aí ele pegou o cartão e foi, perguntou pro japonês, Doko, né? E mostrou o cartão pro japonês. Aí o japonês disse, ali. Meu A gente estava Deus. na frente da casa do pastor japonês. Oh, Senhor. Tipo assim, imagina, naquela época a gente tinha Meu o Espírito Santo como Deus. GPS, Sim, né? Hoje em dia a gente acostuma tanto com o navegador do carro sim, ou o mapa do celular, né? Mas eu lembro que naquele tempo, uau, foi algo assim surpreendente, sim. sabe? Porque a gente parou justamente na frente da casa do pastor japonês, né? Então, depois disso, assim, nós vimos Gente, muitas coisas da parte de Deus, né? Não tem como não crer, né? Não tem como dizer nossa, como é isso é bom. invenção da cabeça, não tem como. Deus é real, Deus Sim, é Deus é real, real. né? E Ele nos guia em todas as coisas, Glória a né? Essa é a Deus. minha mensagem que eu deixo aqui, né? Ai, olha, eu tô maravilhada, muito edificada, com certeza. E assim, o senhor, enquanto a pastora vai falando, o senhor vai falando ao meu coração, Sim, né? Que sim. depois eu e o Senhor nós vamos conversar, né, também. Mas assim, eu tô maravilhada, assim, com tanto testemunho. Eu sei que tem mais, eu Uhum, sei que tem sim. mais, mas como É a uma gente tem das um coisas, tempo, né? sim, Então, sim. Uma das coisas que eu gosto de contar muito o meu testemunho no sentido para os jovens, sim, sabe, no sentido de eu como eu quero que. conheci o pastor Sim, Cid, sabe, como que aconteceu tudo isso, como que a gente se encontrou, sabe, porque é um testemunho muito lindo, porque hoje os jovens se precipitam muito, sabe, tomam decisões muito precipitadas, atrapalhando todo o plano de Deus para a vida deles, né? Quem sabe eu tiver uma outra sim, oportunidade ah, eu com conto, certeza vai ter, né? né? Porque Porque eu tenho, assim, pensado bastante, pastora.
em relação aos jovens, né? Uhum. Como trabalhar com esses jovens, sabe? Porque eu tenho ouvido assim, né? Na época de vocês não era fácil, era mais fácil para vocês, porque não tinha tanta facilidade a tentação. Exatamente. E ele falou, aí essa pessoa, né, as pessoas, assim, os mais jovens, né, eles falam assim, então hoje a gente tá com a tentação na mão. Uhum. Então, vocês, o que que vocês podem fazer para nos ajudar? Me falou isso. Sim. E eu falei, Senhor, o que que a gente... Então, mas só que eu vejo isso só uma justificativa para continuar pecando. Porque no meu tempo também era Eu difícil também falei isso, falei, ser crente. sim, Eu lembro que quando eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade, eu estava na fase escolar. Eu lembro que eu gostava muito de jogar vôlei. Eu fazia parte do campeonato do clube da escola, né? Que era o que mais me prendia na escola. Era o fato de que eu jogava vôlei. Então, quando eu me converti com 14 anos de idade, era pecado jogar. sim, né? A igreja que eu estava era pecado usar calça. Era pecado aparar o cabelo. Era pecado usar maquiagem. Era pecado usar adornos. Tudo era pecado. E a pastora obedeceu. Então, quer dizer, Não as é? oportunidades para se pecar, Já né, que existe, sim, era grande também. sim, Então, quer dizer, nós tivemos, né, as pessoas daquela época tiveram que fazer muitas renúncias. Não foi é o que eu falei diferente dos também, jovens de hoje, sim, porque essa questão do celular é uma questão de domínio próprio. Domínio próprio, da mesma forma isso que é muito bom nós tínhamos ouvir. no passado. Nós também tínhamos que ter domínio próprio. Era pecado assistir televisão, a gente tinha que se dominar. A gente tinha televisão ali todo o tempo. A Sim, gente não podia parar na frente da televisão porque era pecado. Tá certo que hoje as pessoas olham, nossa, é um absurdo, como não pode assistir mas, televisão? né? Mas era Mas uma coisa era, que competia. Até hoje sim, compete com o nosso tempo. Aquilo que a gente vai se dedicar a Deus. É a mesma coisa o celular. sim. Da televisão daquela época. A gente, Às na vezes eu sou dura televisão porque daquela falo, época também passava coisas que não se devia assistir. sim. Eu falo, Era a olha, pra tentação da mim isso mesma é forma. caráter. Ele fala, mas vocês eram boazinhos. Eu falei, não, gente, eu já, né? Eu falei, não é que. Mas a gente se renunciava, Sim, né? sim. Então, quer dizer, então eu acho que isso é só uma justificativa para a pessoa não se dedicar ao Senhor. Sim, Porque a Bíblia fala é que ele muito que é bom. santo, santifique-se mais ainda. Aquele que... Aquele que é santo, santifique-se mais Sim, ainda. Então, quer dizer, eu sou santa, eu sou filha de Deus. Quem é a Vanusa? Eu sou filha de Deus, né? É, você é filha de Deus. Se eu sou filha de Deus e Ele me chama para ser santo, se eu sou santo, eu tenho que me santificar mais ainda. Eu tenho que ver aquilo que compete com Deus sim, na minha vida, sim. aquilo que está tomando prioridade. Se é um celular que está tomando prioridade na Corta, minha vida, como diz lá. corta. A Bíblia fala: se a tua mão te faz pecar, Sim, corta, corta. Os né? seus Isso olhos quer dizer, não arão. é literalmente Sim, cortar a mão, mas sim, corta aquilo que está competindo com Deus na tua sim, vida, sim, né? Porque é melhor você ficar sem aquilo do que perder a sua vida sim, eterna, verdade. não é verdade? Glória a Deus. Então Pastora, eu estou de verdade maravilhada assim com Deus. amém. Nossa, e eu queria ouvir mais. Depois a gente pode continuar a nossa conversa aqui, Aham. nós É duas. tipo E um pode. assunto Sim, específico, sim, um e tema pode, sim, porque, específico. meu Deus, olha, eu tô de Eu verdade, vim aqui assim, para cada contar a minha vida, vez. aquilo que Não, Deus sim, é fez isso na minha mesmo, é vida, isso mesmo. O sabe? propósito é esse. Eu quero só fazer, assim, é tipo uma bate-bola, coisa rapidinha com a Sim. pastora. Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu quero ouvir. Missão. O que é missão para a pastora? Eu lembro que nesse processo de Deus trabalhando na minha vida, eu recebi de uma moça que ela tinha um chamado missionário também. Ela havia escrito, é algo que ficou no meu coração para sempre, que um discípulo não tem direito, somente obrigações. Forte. Como discípulo, como missionário, eu não tenho direito. Às vezes a gente pode falar assim, não, mas eu tenho direito. Não, eu já entreguei meus direitos para o Nossa Senhor. Senhor, Eu não tenho direito a fala. nada. Por quê? Porque
Tipo assim, a igreja é minha. Não, a igreja, nem a igreja que nós pastoreamos é nossa, é do Senhor. A gente está aqui só administrando aquilo que Deus nos deu e a gente vai dar conta diante do Senhor. Que nem missão apoio, seja igreja, assembleia, aliança. Nós não somos donos de nada, nós vamos partir um dia. A nossa obrigação é cuidar das coisas do nosso Senhor. Nós não temos direito, nós temos obrigações, deveres para com aquele que nos amou. Então, um discípulo, um missionário, aquele que se dedicou ao Senhor, não tem direitos, somente obrigação de trabalhar para o seu Senhor, de colocar a mão na massa e trabalhar, né? Eu tenho direito para ficar encostada com depressão. Não, eu não tenho direito. Eu tenho que me esforçar, porque eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Tá certo que nós, como crentes, nós temos que cuidar do nosso corpo. Sim. Né? Se eu tô com uma tristeza que não é, que é o caso da depressão, né? Se eu tô com uma tristeza, uma angústia na minha alma, algo que tá me deixando para baixo, que não tem motivo de ser, isso pode ser físico. Porque já foi comprovado que depressão, ela pode ser física. Né? Então, toda uma questão hormonal, tem que procurar ajuda médica. Né? A Bíblia fala que nós devemos ser responsáveis por esse corpo que é templo do Senhor, né? Templo do Espírito Santo. Nós temos a obrigação de cuidar desse corpo. Então, se eu estou com uma tristeza que eu não sei de onde vem, né? Algo que está querendo, né? Me desanimando de tudo, eu tenho que procurar ajuda. Se não é espiritual, se não é emocional, é físico, eu tenho que procurar. A Bíblia fala que nós temos corpo, alma e espírito. Amém. Eu tenho que cuidar do corpo, eu tenho que cuidar da alma, eu também tenho que cuidar do meu espírito. Glória a Deus. Né? Sim. E família? Família, para mim, depois de Deus, é tudo. Eu sou muito família. Eu também sou. Igreja já deu para ouvir, né, também. Igreja para mim é uma missão, né? Missão. O povo de Deus, nós somos corpo, família. Eu sempre falo pro pessoal da igreja, né? Eu não tenho parentes aqui de sangue aqui no Japão. Vocês são minha família, né? E nós temos muita visão do reino. Não importa se você é aliança, se você é avivamento, se você é assembleiano, se você é batista, o que você é. Nós somos irmãos em Cristo. Amém. Né? Glória a Deus. Eu não vejo competição, eu vejo todos nós trabalhando para que almas sejam salvas. Amém. Entende? Então, para mim, não tem nenhum problema de vir aqui conversar, verdade. sentar à sua mesa, porque nós vamos morar no céu juntos, na mesma mesa, vamos nos assentar. Não é verdade? Sim. Então, igreja para mim é isso, é corpo, é família. Glória a Deus. E eu queria, assim, que a pastora, né, uma pergunta que eu tinha marcado aqui, que eu acho importante, um conselho, ou assim, que a pastora desse a uma futura esposa de pastor. Porque nós vemos, assim, que, né, não é fácil também, sim, né? Sim. Olha, eu lembro que quando eu comecei a namorar com o pastor, eu sempre falei que eu não queria ser pastora, nem esposa de pastor, porque nós íamos ser missionários. Mas só que um missionário acaba tendo ovelhas, e você acaba se tornando um pastor, uma esposa de pastor. Eu acho que a pessoa tem que ter, primeiro, a sua vida muito centrada em Deus, né? Saber quem realmente, primeiramente, quem ela é diante de Deus. Porque se ela não tiver essa consciência de quem ela é em Deus, ela pode acabar se confundindo com aquilo que as pessoas querem que ela seja. Entendeu? Porque às vezes, mas você é pastora, você tem que ser assim, você tem que fazer assim, entende? Você não tem uma firmeza. Então, uma esposa de pastor, ela tem que saber quem ela é em Deus, qual é o chamado dela, a responsabilidade dela para com sua casa e seu esposo e para com a igreja, né? E isso demanda responsabilidade e domínio próprio. Amém.
É o Senhor, família, igreja? Isso. Com Tá certeza. certo, né, Com pastora? certeza. É Deus, família e igreja. Glória a Porque Deus. a maior pregação que alguém pode dar num púlpito é aquilo que ele vive dentro de casa. Glória a Deus. É a melhor pregação, é a forma que o marido cuida da sua esposa e dos seus filhos. A Bíblia fala que aquele que não cuida bem da sua casa é pior do que o infiel, Misericórdia, né? né? Sim. Então, se eu sou uma mulher de Deus, meu marido é um homem de Deus, nós temos que cuidar bem da nossa casa, para ser exemplo em tudo, para as outras pessoas que estão nos vendo, Glória né? a E ter Deus. nossos filhos em sujeição. Claro que os filhos crescem, né? Os filhos fazem as escolhas e Sim. eles também vão ter os erros deles, Sim. né? Mas enquanto eles estão ali debaixo do nosso cuidado, a gente tem que cuidar. Sim. O dia que eles quiserem sair, seja o que for a escolha deles, a gente tem que entender, eu fiz o meu melhor. Glória a Deus. Isso Né? mesmo, verdade. Eu fiz o meu melhor. Bom, pastora, para nós terminarmos, né? Eu quero te fazer uma pergunta. A mesa cura? Com certeza. Glória a Deus. Afinal de contas, não era quando Jesus estava ali sentado Sim. à mesa com seus discípulos, ou até na casa do fariseu, chegou aquela mulher, né, que era considerada pecadora diante de todos. Ela derramou o nardo puro sobre os pés e com suas lágrimas ungiu Ai, eu os fico tão pés de Jesus, com seus cabelos os enxugava. E ali Jesus falou para ela: está perdoada. Ai, glória Ele a estava à Deus. mesa. Sim. A mesa cura, com A mesa certeza. cura. Glória a Deus. Pastora, obrigado, viu? E com certeza teremos a segunda Amém. parte, terceira, porque a pastora tão tem muito a me gostoso. ensinar, né? E tenho certeza que edificou a minha vida, edificou a Amém. vida daqueles que vão Amém. assistir, vai edificar daqueles que vão assistir. E eu só quero agradecer. Muito obrigada Amém. mesmo por ter Eu que aceitado esse agradeço. convite, né? E tá aberto a porta aqui para Amém. mais vezes, Amém, porque com certeza. com certeza Se você tem me muita... convidar, eu Sim. vou estar aqui. Ah, com E de certeza. repente, mais uma ou duas irmãs Sim, juntas, né? sim. Missionárias, pastoras, Sim. porque nós temos tanta coisa linda para Verdade, contar. pode ser, sim, Né? sim. Estou à disposição, minha irmã. Amém. Obrigada. Para viu? mim foi uma alegria, um prazer, uma honra poder Amém. participar desta Glória a mesa. Deus. Que cura. Amém. E vocês, eu espero que também, com certeza vão gostar, né? Não espero, com certeza vão gostar, vão ser edificadas também, assim como eu fui, né? E eu peço, nós estamos começando esse trabalho para glorificar o nome de Deus, unicamente para glorificar o nome de Amém. Deus e edificar vidas através dos testemunhos, através dos milagres. Nós vemos assim o quanto o Senhor Glória a ele Deus. derrama, ele quer derramar, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E nos ajude aí, compartilha para que mais pessoas conheçam esse Amém. Deus maravilhoso e venham glorificar o nome de Deus. Curte, para que nós tenhamos mais condições de Amém. trazer, de continuar glorificando esse Deus Amém. Eu vou maravilhoso, ser né? uma seguidora fiel. Amém. Eu vou estar assistindo Amém. cada testemunho. Amém. É isso, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Deus que a bênção do abençoe. Senhor seja sobre Fica na vocês. paz, queridos. Amém.